jovem digital influencer, grava vídeos matando pessoas para ganhar mais visualizações, curtidas e seguidores nas redes sociais. Então já curte o vídeo, me segue aqui e compartilha, porque senão já sabe, né? Então hoje iniciaremos o resumo do filme Spree. Esse é Kurt, um jovem que tem o sonho de ser muito famoso na internet. Já grava conteúdo para os seus perfis há um bom tempo. O pai de Kurt é um famoso produtor musical de rap, porém os pais de Kurt são separados e ele vive com a mãe. Como eu dizia, Kurt tem o sonho de ser famoso. Ele grava quase que 100% do seu dia, esperando que em algum momento os seus conteúdos viralizem. Coisa que não é muito fácil, e eu sei disso. Uns anos atrás, Kurt foi babá de Bob Basecamp. Esse sim é um garoto muito famoso na internet. Conta de seus vídeos de trollagem, festas e tudo aquilo que traz muita visualização. Enquanto não consegue viver de internet, Kurt tem que trabalhar. Então ele trabalha como motorista de aplicativo. Spree, que dá nome ao filme. Então Kurt teve uma brilhante ideia para fazer seus vídeos estourarem nas redes sociais. Instalou diversas câmeras pelo seu carro e gravar tudo de todos os ângulos enquanto está dirigindo. Aqueles que quiserem ser assinante premium no canal dele pode escolher a câmera para assistir. Nesse dia ele começa a trabalhar e o aplicativo já mostra que hoje vai ser um dia muito produtivo, com muitas corridas. Depois de um tempo ele aceita a primeira. A vítima, quero dizer, o passageiro é Frederick. E Kurt então busca o seu primeiro passageiro. Logo de cara ele questiona o porquê de tantas câmeras ali no carro. Kurt responde que está gravando um tutorial para o seu canal. Então Frederick faz uma ressalva, que o mundo da internet precisava de mais influenciadores como eles dois. Então Kurt questiona o porquê. E o passageiro diz que por eles serem brancos, são superiores a outras raças. Estavam tendo mais visibilidade do que brancos na internet. Kurt não gostou nem um pouco do papo racista do passageiro. É porque o seu amigo Bob, aquele famoso lá do canal, estava assistindo a live e prepararam alguma forma de ajudar Kurt a conseguir mais seguidores. Mas que com aquele papo racista do seu passageiro não iria rolar. Mas o homem fica insistindo no assunto. Então Kurt dá uma freada brusca. Em seguida acelera, cruza as avenidas sem parar nas placas de pare. Deixando o cara assim um pouco assustado. Então lembra o passageiro que tem água no banco de trás. Frederick aceita. Ele começa a beber aquela água e sente um gosto estranho. Depois de alguns goles começa a se sentir mal. Kurt começa a relembrar que ele havia colocado veneno naquelas garrafas de água. Frederick começa a passar tão mal que tenta descer do carro, mas acaba morrendo ali mesmo. E o Kurt ainda tira uma onda ali pra câmera. Logo ele se livra do corpo e vai buscar o seu próximo passageiro. A seguir acompanhando, já curte e me segue. Kurt parte para pegar o seu próximo passageiro, esta mulher que se chama Andrea. Então ela larga algumas bagagens no porta-mala, passa boa parte da viagem sem conversar com Kurt. Então ela pega uma das garrafas de água e bebe. Demora muito e ela acaba desmaiando e morrendo ali mesmo. Kurt então para o carro, vai até o banco de trás, finge que vai tomar a água, pega o celular de Andrea, completa o pagamento e lhe dá 5 estrelas. O dia estava movimentado e logo Kurt pega mais um passageiro. Mais à frente embarca outra passageira, Jessie, que também é influenciadora digital, muito conhecida na internet. O cara que dividia a corrida com ela a reconhece. Começa a filmar Jessie, que não gosta muito e reclama. Kurt então pede para que ele pare, mas não surte efeito. Então a Jessie que impediu para descer. Saiu reclamando e falando muito mal daquele cara. Não gostou nada também foi o Kurt. O Kurt leva aquele cara para uma estrada deserta e o maluco começa a ficar muito preocupado. Entrar em contato com alguém, mas está sem sinal. Então o Kurt freia bruscamente e pede para que ele desça do seu carro. Realmente o cara desce dali xingando o Kurt muito. E ele segue. Aqui Kurt se irrita, para o carro e dá marcha ré, passando por cima daquele cara chato, que morreu praticamente na hora. Depois de ter matado mais um passageiro naquela noite, a gente assiste alguns vídeos de Jessie Adams, a influenciadora que havia descido do carro devido ao cara incomodá-la. Como está estacionado em um posto de gasolina, de repente, viatura da polícia para o seu lado. Questiona Kurt sobre as manchas de sangue no carro. Kurt enrola ele, dizendo que estava gravando um vídeo, que era tudo encenação. O Kurt parte para mais uma corrida. Uma vez ele pega 3 passageiros que estavam indo para uma festa. Então ele começa a dirigir feito louco e eles reclamam muito. Uma das passageiras pula para o banco da frente. Nada, começa a dar em cima de Kurt, que fica um pouco sem jeito. Então papo vai, papo vem. A gente pergunta para ele se eles gostariam de fazer algumas loucuras. Enquanto isso, ele dirigia por um ferro velho abandonado. Ele encosta, acende as luzes neon e abre o teto solar. Passageiros do banco de trás ficam em pé para fora do carro enquanto fazem uma live nas suas redes sociais. Parecem estar se divertindo, mas de repente Kurt dirige em direção a algo que quase bate nos dois. Mas eles acharam aquilo muito irado. Até a passageira que estava no banco do carona entra na brincadeira, colocando o corpo para fora. Então Kurt joga o carro contra um portão de ferro. A mulher mostra a ele os vídeos que ela havia feito, quando de repente um cachorro muito brabo lança sobre eles e ataca os dois que estão com o corpo para fora, pois Kurt havia trancado o vidro. Enquanto eles eram mortos pelos cachorros, Kurt pega uma furadeira e mata a mulher que estava ao seu lado. Depois disso, ele comemora enquanto lava o carro em um lava rápido. Kurt começa a olhar o perfil da Jessie Adams numa rede social e fica aborrecido ao
ao ver que o conteúdo dela é muito chato. Mesmo assim, ela consegue ter muitos seguidores e visualizações. Então ele começa a melhorar o seu plano para que ele consiga de vez ser reconhecido na internet. Vai até a casa do seu amigo, Bob Basecamp, que também está fazendo uma transmissão ao vivo para milhares de seguidores. Só que o Bob começa a criticar o Kurt para os seus seguidores, falando que ele é um maluco psicopata que está machucando as pessoas e quer colocar ele no meio dessa situação, e que ele precisa de ajuda psiquiátrica. Nesse momento que o Kurt percebe que alguns seguidores do Bob estão indo para a sua transmissão. Então ele aproveita que seus espectadores estão aumentando, puxa uma faca e esfaqueia Bob. Enquanto centenas de pessoas assistiam, Bob grita de dor, enquanto as pessoas que assistem a transmissão pensam que aquilo tudo não passa de uma brincadeira. Bob então pega uma arma na gaveta que ele tinha guardada, aponta para Kurt, consegue ser mais rápido e desarmá-lo. Briga, Kurt consegue tomar a arma da mão de Bob e dispara 2 vezes. Com toda a confusão sendo transmitida, os espectadores de Kurt começam a aumentar, enquanto ele filma o corpo de Bob no chão. Depois disso, em sua casa, Kurt comemora o aumento dos seguidores enquanto tomava banho, limpando o sangue de seu rosto. Kurt também invade o computador de Bob e inicia uma transmissão para mais de 4.400 pessoas. Pede para que todos sigam o seu perfil. E Kurt pediu para que ele o levasse até um encontro com uma celebridade. Fecharam um contrato, já que ele era produtor. Que durante o caminho, o pai de Kurt mexe no porta-luvas e encontra uma arma. Então inventa que era para sua própria segurança. É muito perigoso trabalhar de motorista. Então eles chegam numa boate. A jovem, chamada Uno, se sente atraída por Kurt. Ele estava voltando ao trabalho. Uno entra no carro e pede para que ele tire algumas fotos dela, pois ele vai comprar algo para ela comer e ela encontra a arma dele. Sim, ela começa a filmar a arma, pois estava em uma transmissão. Mais de 30.000 pessoas. Logo ela encontra a garrafa de água e ao beber começa a passar mal. Que volta ao carro, Kurt encontra a Uno desmaiada. Em seguida, uma viatura da polícia encosta ao lado. Os policiais, desconfiados, pedem a habilitação de Kurt. Também pedem para que Kurt desça do carro para fazer um teste de sobriedade. Enquanto ele fazia tudo o que o policial pedia, de repente a Uno acorda no carro. Assustada, ela pega a arma e dispara, acertando a cabeça do policial, que morre na hora. Então foge. Kurt, assustado, fica ali parado com as mãos para cima. Em seguida, ele decide fugir pelo carro e empreende fuga, enquanto a polícia o persegue. Ele foge em uma avenida movimentada na contramão. Frente, ele consegue despistar a viatura, passar por um local onde moradores de rua dormiam em suas barracas. Ele acaba capotando o carro. Depois de ter capotado o carro em fuga, Kurt vai até o show de stand-up da Jessie. Está lá na plateia assistindo, achando aquilo tudo muito chato e não sabe como ela tem muitos seguidores. A pretensão dele é de matar ela ao vivo para ganhar mais visualizações. Mas quando estava prestes a atirar nela, simplesmente ele desiste, porque no meio da apresentação dela, ela disse que aquele era o seu último show, que não quer mais saber de ser famosa e joga o seu celular no chão. Depois disso, Kurt sai do evento e pega um táxi. Eles rodam pela cidade até que Kurt decide roubar o carro. Para que Jessie vá embora da sua apresentação, chama um táxi para ir para casa. Coincidentemente, o motorista é Kurt. Então os dois começam a conversar. É aí que ela se lembra do dia em que desceu do carro porque tinha um outro passageiro muito chato, do qual Kurt era o motorista. Mas ela não se importa com isso, até porque o Kurt não fez nada para ela. Inclusive, até a defendeu. A corrida estava demorando, então Jessie percebe que Kurt não está dirigindo pelo caminho certo. Ele diz que está pegando apenas um atalho. Assim, ela percebe que está em perigo. Utilizando o cabo do carregador, ela tenta enforcar Kurt. E no meio da confusão, o carro acaba rodopiando na rua. Consegue se livrar do cabo e acerta um soco em Jessie, que acaba desmaiando. E Kurt fica muito bravo por ela ter lhe atacado. Então ele liga o carro novamente e segue viagem. Ele vai até um lugar deserto, então retira o corpo de Jessie e arrasta por alguns metros até a frente do carro e a deixa lá no chão. Quando volta para o carro, ele faz uma enquete com o público que assiste a sua live e quer saber o que fazer com ela. E as opções são: casar com ela, estrupá-la ou matá-la. Pessoas que o assistem votam para que ele a mate. Seguindo a votação de sua audiência, ele acelera o carro contra ela, mas acaba caindo em um buraco. Então ele ajeita o telefone novamente. Mas o problema é que o corpo de Jessie já não está mais lá. Sendo assim, ele desce do carro e vai procurá-la na rua. Nesse momento que Jessie aproveita e embarca no carro e acelera contra Kurt. Por muito pouco consegue desviar e não é atropelado. Então ela manobra o carro, parte para cima dele novamente. Depois que Jessie pega o carro, ela acelera para cima de Kurt e ele consegue escapar. Jessie entra com o carro e tudo na sala de estar de uma casa. Kurt tenta afogá-la contra o airbag, mas ela se debate e acerta um soco no nariz dele. Ele sai e entra em uma porta naquela sala. Ao descer do carro, Jessie encontra o telefone que fazia a transmissão. Então o pai de Kurt aparece na sala aos berros, perguntando o que ela havia feito, mas de repente ela tropeça. Eles encontram o corpo da mãe de Kurt, que ele havia matado há alguns dias. Ele volta para a sala, pega uma arma no carro e dispara 2 vezes contra o seu pai. Sem que o homem se vira
Ainda desacreditado, Kurt finaliza dando mais 3 tiros. Jesse entra novamente no carro, tentar atropelá-lo. Kurt descarrega a arma no corpo de seu pai. Quando vai atirar em Jesse, já está sem munição. Então ela acelera o carro. Kurt fica em cima do capô e acaba ficando prensado entre a parede. O impacto foi o suficiente para matá-lo. Então Jesse desce do veículo, enquanto segura o telefone na mão, bate no corpo de Kurt algumas vezes. Perceber que ele está morto, se pega a cabeça dele pelos cabelos e mostrando para a transmissão, falando que ela havia vencido o psicopata. Então ela tira uma foto, postar no Instagram, dá quase 1 milhão de curtidas. E assim Jesse se torna uma das maiores influenciadores digitais do mundo. Se você curtiu o resumo do filme, já curte, me segue e compartilha para mais vídeos.